avaliação, tá? Então, vão ter 4 exercícios, os 4 vão ter que montar eles na prática. Aí a gente vai resolver a gente vai resolver 2 exercícios, tá? Mais ou menos dentro da linha. E quem tiver dúvida com o Tinkercad vai ter que me perguntar. O Tinkercad, a parte do Tinkercad vai valer 6 pontos e a parte teórica vai valer 4. Porque a parte do Tinkercad eu sei que vocês vão ser obrigados a fazer por conta. Tá? O resto vai da consciência de cada um. Então, a princípio, vai ser isso, tá? Valendo 6 pontos as simulações, valendo 4 pontos a parte teórica. E eu só vou aceitar a simulação se tiver resolução teórica, né? Se não tiver resolução teórica, nem adianta entregar o circuito, montar o circuito, apresentar algum circuito que vai zerar, tá? A prova. Então, tem que ter... Vai estar tudo descrito lá, bem detalhado, tá? Mas, a princípio, vai ser esse o método, tá? Cadê a aula de vocês de hoje? Está aqui. Vai ter tempo esse trabalho, professor? Essa prova? Vai ser de segunda a domingo. Mas não tem horário, assim, tipo, tu tem 3 horas para fazer, 4 horas? Não, vai ser de segunda a domingo. Tá. A avaliação 5, ela dá muito problema. Às vezes o cara cai, não consegue conexão, sempre dá um... Sempre tem um que outro que acaba dando mais trabalho do que... Então, assim, eu prefiro porque aí vocês podem fazer no tempo de vocês têm toda semana e mais o fim de semana, né? Para quem trabalha aí, que não tem tempo. Daí quem não tem tempo pode ir resolvendo a parte teórica durante a semana e deixar para montar no final de semana os circuitos, tá? Eu recomendaria isso daí. Então, aqui, ó, eu vou mostrar primeiro um projeto, tá, de um circuito que a gente chama de circuito decodificador. Tá? Então, existe, tá, diversos tipos de decodificador. O mais conhecido é o que a gente chama de decodificador BCD para display de 7 segmentos. Tá? Então o que tu tem que fazer, né? Tu pega um código em binário e tu tem que transformar esse código em outra coisa. No caso do display de 7 segmentos, tá? Que é um projeto de circuito clássico, tá aqui o displayzinho de 7 segmentos e tá aqui coisas que tu pode escrever nesse display. Todo mundo já viu um display desses, né? Alguém não conhece? Alguém nunca viu? Nunca viu um display desses? Acho que todo mundo já viu, né? Um display desses aí. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o display em si. Tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre o projeto do decodificador. Então, pensa assim, ó, que tu quer botar números binários de 0 a 9, e aí tu quer que apareça no display. Quando tu bota 0 em binário, aparece o 0. Quando tu bota 0 em binário, aparece o 0. Quando tu bota 1 em binário, aparece 1. Quando tu bota 2 em binário, aparece o 2. E assim sucessivamente. Tá? O A, B, C, D, E e F, tu pode botar se estiver trabalhando com dígitos hexadecimais, né? Mas no caso aqui a gente vai usar decimal, vai até o do 0 ao 9. Certo? A gente tem basicamente 2 tipos de display, tá? De 7 segmentos, que é o que a gente chama de anodo comum ou catodo comum. Tá? O que eu quero dizer liga? Liga quer dizer que acende o display, né? O anodo comum... Tá? O anodo comum, ele tem todas as partes positivas,
tá? Ligadas juntas. Tá? Então, o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem 7 LEDs, é como se tivesse 7 LEDs. Tá? Aí, a gente chama isso aqui de ponto comum dele. E todos os positivos dos LEDs vão estar ligados, ó. Desde o segmento A, ó, o segmento A é esse de cima, ó. Seria esse de cima aqui, ó. Esse seria o segmento A. Né? Então, o segmento A, o B, ó, todos eles estão ligados com o positivo junto, tá? Que é o anodo do LED aqui. Vocês não tiveram, vários não devem ter feito ainda eletrônica básica, né? Então, isso aqui é um símbolo do LED, tá? Isso não precisa saber, só estou falando. Tá? Para quem conhece, ou enfim, para vocês terem mais ou menos uma noção de como funciona. Aí, o que a gente faz? Ó, a gente liga aqui no 5 volts, e aí eu posso controlar individualmente. Ó, boto um resistor, tem que ter o resistorzinho, para não queimar o LED. E aí eu ligo lá no meu circuito, né? No meu circuito digital vai vir e vai controlar o LED A. Vai fazer o LED A acender quando é 0, acender quando é 2, quando é 3, quando é 5, 6, 7, 8 e 9, né? E daí para o 1 e para o 4 ele apaga o segmento A, né? E aí, como é que ele acende aqui? Ele acende quando eu boto o nível lógico baixo, 0. Ele acende. Quando eu boto o nível lógico alto, ele apaga. Tá? Esse não é o tipo mais comum. O tipo mais comum é o catodo comum. Tá? Eu digo isso porque lá no Tinkercad vocês precisam selecionar, né, qual que vocês querem. Tá? O catodo comum, ele só muda o comum, né? Que daí vai ser o negativo, que vai ser o comum. O negativo é sempre o ladinho da seta do LED, né? Até ter os 7 segmentos. Aí aqui tu não liga no 5 volts, a parte comum, né? Tu liga no terra. E aí que tu vai ter o resistorzinho, tu tem que botar o resistorzinho, aí tu liga com 1, ó. Tu bota 1, vai ter corrente no LED, acende LED. Tu bota 0, né? Se tu botar 0, tu vai ter 0 nos dois lados do LED, e o LED não acende. Tá? Isso é mais por uma questão de curiosidade. Eu acho que vários de vocês, acho que não tiveram eletrônica básica ainda, né? Então, não devem nem saber o que é o símbolo não. Ou já tiveram? Ainda não. Tranquilo. Isso eu não vou exigir, tá? Não vou exigir que saiba, só estou comentando e passando uma informação a mais aí para vocês. O que vocês têm que saber, né? O cachorro se engasgou aqui. Então, o que vocês têm que saber aqui? Que o anodo comum liga com 0 e o catodo comum liga com 1. Né? Ou 0 volts e 5 volts. Né? Então, basicamente é isso. Essa parte da simbologia do circuito interno, isso a gente não vai cobrar em nenhum momento. Basicamente, eu tenho os dois tipos, né? Um que acende com 0 e acende com 1. Está aqui embaixo os terminais. Tá? Então, aqui seriam os terminais que iria lá na protoboard. Ou uma plaquinha que você soltasse. Né? Montasse a plaquinha. Tá? E aí, vocês controlam aí. Tá. Agora, deixa eu fazer algumas perguntas básicas aqui para vocês. Vocês vão fazer, né? Hoje vocês vão trabalhar um pouco nesse projeto. E tem outro exercício depois também no fim da aula. Está gravando? Então, deixa eu fazer agora algumas perguntas que vocês têm que saber me responder. Não tem a ver com a eletrônica do negócio. Se eu quiser fazer uma contagem de 0 a 9, quantos bits eu preciso? O número de entradas é o número de bits. Eu vou pegar uma água para mim ali, enquanto vocês pensam em quantos bits eu tenho que ter, certo? Para contar de 0 a 9. São 10 contagens, né? De 0 a 9 são 10 contagens. Quantos bits eu preciso para fazer uma contagem de 0 a 9?
E aí, quantos bits eu preciso? Quatro? Muito bem, Matheus. Muito bem. Nos explica aí como é que tu chegou a esse número. Tá certo? O que tu fez para chegar a esse número? Eu vi a tabela verdade aqui, que com 3 variáveis vai até 8. Daí já Muito bem. Tá. Pode ser. Tem uma forma analítica, né? Tu sabe que tu vai sempre ter 2 na N, né? 2 na N é o número de contagens para o número de bits, que é o N, né? Então, assim, ó, se eu tenho um bit, eu vou ter 2 na 1. Eu só posso ter 2 contagens, 0 e 1, né? 2 contagens, 0 e 1. Se eu tenho 2 bits, eu consigo fazer 4 contagens, do 0 ao 3. Se eu tenho 3 bits, eu consigo fazer 8 contagens, do 0 ao 7. Tá? E aí, se eu tenho 4 bits, eu consigo fazer 16 contagens. Ou seja, ultrapassa, né, inclusive. Tá? Então, a gente vai até ver como lidar com isso. Mas, enfim, com 3 bits não daria, então eu preciso pegar um número de bits que, né, seja igual ou maior do que 10. Tá? Daí, no caso, seriam 4 bits, certo? Muito bem, então eu preciso de 4 entradas. Seriam 4 chaves, né? No caso lá, se eu fosse, por exemplo, simular esse circuito no Tinkercad. Agora, então a gente já sabe que eu tenho 4 entradas. Quantas saídas eu tenho nesse circuito? Essas 4 entradas, elas vão controlar quantas saídas? 16? 16. Por que, Douglas, tu acha que é 16? Vamos ver. Não está certa a tua resposta, mas eu preciso saber o que tu está pensando para saber. Posso eu ter confundido alguma coisa na cabeça de vocês. Não, mas eu achei que fosse pela tabela verdade. 4 opções ali. Tá, não. Então, olha só. Eu tenho 4 entradas. As 4 entradas eu consigo realizar 16 combinações diferentes. Isso é fato. Tá? Isso está certo. Mas agora... saída seria só 0 e 1, né? Não, as saídas... Quantos segmentos tem esse circuito? Esse display? Não sei. Quantos segmentos? Mas conta ali quantos segmentos tem. Ó. Quantos segmentos tem o display? 7. 7. 7 segmentos, né? 7 segmentos. Cada segmento é um LED que eu controlo. É uma luzinha que eu vou controlar. Ela vai acender ou vai apagar em determinado momento. Tá? Então, por exemplo, quando eu estou no número 0, ou seja, a primeira linha da tabela, tá? Todos os segmentos menos o G fica aceso. Tá? Ou seja, as minhas 4 entradas estão controlando quantas saídas? 7. Muito bem. 6. 7. Minhas quatro entradas estão controlando 7 saídas. Né? Por quê? Porque quando eu boto o número 0 em binário, tem que aparecer todo o 0 aqui, né? Ele tem que aparecer ao mesmo tempo, o 0 aqui. E não existe uma saída que controle os 7 segmentos. Eu preciso controlar cada segmento individualmente. Quando eu boto, por exemplo, o número 1, eu só vou acender o B e o C, e o resto eu vou apagar. Então, vocês não concordam que são 4 entradas controlando 7 saídas? Tudo ao mesmo tempo? Sim. Tá, então isso agora ficou claro para vocês. Sim. Tá, se alguém ainda ficou em dúvida, pode falar, tá, pessoal? Então, eu tenho 4 entradas que controlam... É como se eu controlasse 7 LEDs ao mesmo tempo, né? Eu estou controlando 7 LEDs ao mesmo tempo. Uns vão ter que apagar e acender em algum momento. Tá? Então, como é que ficaria essa tabela verdade? Essa tabela verdade ficaria assim.
Ó, aqui, bem na esquerda, tem o valor do número, né? O número 0, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O que é o x? Lembra o que é o x? O x não nos interessa. Então, daqui para baixo, não interessa qual é o valor. Por quê? Porque são combinações que eu nunca vou usar. Eu só vou usar do 0 ao 9. Tá? Então, se eu fosse montar um circuito desses, eu só iria usar do 0 ao 9. Eu não iria usar o resto das combinações. Essas combinações não me servem para nada. Tá? Aí eu boto aquele x, que lembra que lá na parte do mapa de Carnot eu posso, né, escolher se eu quero que ele seja 0 ou 1. Tá? De acordo, lembra que a gente falou isso na aula passada? Tá? Lá no mapa de Carnot, então o x ele pode valer 0 ou 1 de acordo com a minha conveniência. Então, olha só, eu já preenchi o segmento A. Tá? Eu já preenchi o segmento A, eu vou preencher aqui e vamos fazer junto aqui o segmento A para ver como é que foi que eu cheguei nesses valores. Ó. Na realidade, a gente sabe que o segmento A, ó, olhando essa outra figura, o segmento A é o bem de cima, né? Ó, o segmento A é o bem de cima aqui, ó. Todo mundo consegue enxergar também apagadinho as letras, mas acho que todo mundo consegue enxergar, né? Sim, o segmento A. Tá. Então, olha que o segmento A ele fica aceso no 0, no 2, no 3, no 5, no 6, no 7, no 8 e no 9. Ele só não fica aceso no 1 e no 4. Concordam? Sim. Ó, então, ó, ele só vai estar apagado, ó. Eu estou usando então um catodo comum, tá? E daí ele liga com 1, ou seja, quando eu quero que ele apague, eu boto 0. Ó, então ele só apaga no 0 e no 4. E no resto ele fica aceso. Tá? Tentem preencher agora o do B. E do C, do D, do E, do F e do G. Tá? Tentem preencher todos os outros. E aí, se tiverem, escrevam aí no papel, alguma coisa assim. Tá? E aí, se tiver alguma dúvida, aí podem falar comigo. Vocês podem preencher, né? Se vocês quiserem copiar primeiro essa tabela, depois eu deixo aqui nesse. Ou também vocês podem ir, ó. Eu vou deixar, na realidade, nessa tela aqui, porque daí vocês vão olhando esse displayzinho aqui e aí vocês têm que pensar um pouquinho mais, tá? Para vocês poderem ir ligando, aquecendo o cérebro. Ó, olhem esse modelinho aqui, vão imaginando onde é que está pintado, né? Onde que tem que acender para gerar cada número. Tá? Tentem fazer o do B. Vocês entenderam, né? Como é que preenche aqui, como é que eu preenchi o do A? Ou alguém não entendeu? Sim, professor, deu para entender. Deu para entender? Tá. Sim. Então, tentem preencher do B. Se tiverem dificuldade, se conseguirem preencher o do B, ó, vejo que abaixo do 9 eu botei tudo X, né? Porque não nos interessa. Então, ó, se tiverem dificuldade para preencher do B, me falem que a gente preenche junto. Tá? Se não, preencham tudo que na próxima slide aí eu mostro o gabarito para vocês.
Se alguém acabar, me avisa aí. Assim que o primeiro acabar, eu já mostro aí o gabarito. Daí já para o próximo passo, né? Que daí é achar a expressão. Professor, Fala, o Matheus. 7 tem um tracinho no meio, não? Não tem como, né? Ia ficar uma coisa meio estranha ali se tu acendesse o G junto. Ó, Beleza. Valeu. Não tem. Obrigado. é. Agora o 6 e o 9, sim, né? Tu pode ou não botar o tracinho em cima do 6 e o tracinho embaixo do 9. A gente bota o tracinho, porque ele ajuda a simplificar depois melhor a expressão. O circuito fica menor. E aí, como é que tá? Acabei aqui, professor. Acabou? Mais alguém acabou? Sim. Todo mundo acabou? Então vamos ver. Ó. Então confiram aí para ver se é isso aí que deu para vocês. E aí? Não bateu com algum aí que vocês fizeram? Ficaram com alguma dúvida? Deu certinho aqui. Certinho, boa. Então, olha só. Aí, eu quero montar esse circuito. Né? Eu quero pegar lá e ligar no meu display de 7 segmentos. Tá? Então, lembrem-se que, por exemplo, que o componente ele vai ter
ele vai ter 7 terminais, cada terminal vai estar representando um segmento. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer 7 circuitos diferentes. Só que os 7 circuitos eles vão estar ligados nas mesmas 4 entradas. Tá? Então, vão ser 7 circuitos ligados nas mesmas 4 entradas. Vamos fazer aqui para o segmento A e para o segmento B como exemplo. Tá? E aí eu mostro aqui como vocês, por exemplo, podem desenhar o circuito, né? Você pode desenhar individualmente cada um deles. E aí fica de exercício para vocês resolverem o resto depois. Tá? Eu vou até fazer o seguinte, ó, até para ajudar vocês, aí, quem não fez o primeiro laboratório, façam e me entreguem. Tá? Façam no Tinkercad e deixam lá, ó, decodificador, display de 7 segmentos. Tá? E aí vai valer como mais um laboratório. Tá? Aí eu vou abrir lá, vou abrir para vocês me mandarem a resolução que vocês fizerem, né? Pode ser com foto, enfim. Tá? Aí eu vou fazer para o A e para o B, e vocês vão ter que fazer para o resto, e aí montar o circuito. Aí vai ajudar aí quem não... Aí eu dou um prazo de uma semana além da prova, né? Então, para vocês não terem que ficar fazendo as duas coisas durante a semana, tá? Eu vou dar 2 semanas daí para fazer esse daqui. E aí fica valendo como um laboratório 2. Vamos lá. Então, para o A, ó, eu vou preencher, né, o segmento. Aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 2, 3. Opa, o 1 é 0 ali, perdão. O 1 é 0. Ó. 0, né? Ó, a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 é 0 também. Eu estou olhando essa coluna, eu estou fazendo para essa coluna aqui, né? Daí eu faço o mapa coluna por coluna. Aí o resto aqui vai ser tudo 1, né? E aí aqui é o 9, né? Ó, 7, 8, 9. E aí o resto é tudo X. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Daí a gente vai fazer os agrupamentos, né? De acordo com o que a gente viu lá. Lá em mapas de Carnot. Ó, esse aqui, ó, eu posso fazer esse agrupamento aqui. Aqui, nas bordinhas, ó, como a gente viu que dava para fazer. Um grupo de 4. Grupei esses 4 uns aí. Ó, aqui a gente já pode fazer um grupo bem grande aqui. Outro grupo grande aqui. E outro grupo aqui. Peraí, deixa eu usar cores diferentes, senão a gente vai se perder. E aí depois a gente confere para ver se todos os grupos são necessários mesmo, né? Daqui a pouco a gente pode... Deixa eu usar outra cor aqui. A gente pega esse grupo aqui. Ó, a gente está usando os X para fazer uns grupos bem grandes, né? Quanto maior os grupos. Só que, né, tu nunca vai fazer um grupo só com X, tu sempre vai englobar algum 1. Vamos pegar de preto aqui. Ó, e os grupos, eles têm que ser sempre, né, de tamanho de potência de base 2, né? Eu não posso pegar um grupo com 6 coisas, por exemplo, né? Ó, veja que esse 1zinho aqui, ele ficou meio perdido aqui, então eu vou ter que, né, agrupar ele
Esse grupos da borda eu peguei só para juntar esse 1 ali do canto superior esquerdo. Meio sem cor aqui. Vamos pegar de laranja. E aí esse grupo grande aqui, ó. Esse grupo grande era para pegar só esse umzinho que ficou de fora. Né? Mas quanto maior o grupo, melhor para mim. Então a gente faz assim. A gente resolve agora os agrupamentos. Ó, um em verde aqui. Em verde, né, quem é que muda? Daqui para cima, ó, mudou o A. O A sai fora, ficou bem invertido. Vezes, né, o que mudou daqui para lá? Mudou o C. Então, aqui é B vezes D invertido. Tá? O grupo em verde. Esse das bordas ali. Agora, vamos pegar esse grupo aqui em roxo. Esse grupo em roxo, ele é só o C. Né? O C é o único que não muda. Ó. O D muda e o A e o B mudam. Então, tá? Enquanto que o grupo em laranja aqui, ó, o único que não muda é o A. O único que não muda é o A, o resto tudo muda. Tá? O resto tudo muda. Ó, o B muda aqui e o C e o D mudam porque, né, eu estou ocupando toda a faixa do C e do D. E aí, por último, o em preto. O preto vai dar B vezes D. São os únicos que não mudam. Então, a princípio, está correto, tá, o mapa, porque não vai dar para simplificar mais do que isso. Então, a minha saída A... ela vai ser igual ao quê? Vamos botar ali na ordem das letras. Vamos deixar uma ordemzinha mais bonita. Ó, vai ser A, vou botar primeiro as variáveis sozinhas, A mais C mais B invertido vezes D invertido mais B vezes D. Professora, se eu quisesse extrair a expressão e depois simplificar para a álgebra de Boole. Bem, aí a primeira coisa que tu iria fazer é não... ter que determinar o valor do x, né? Aqui a gente viu que os x tem que valer 1, né? Para chegar na máxima simplificação. Se o x valesse 0, eu não ia conseguir fazer esses grupos grandes. Tá? Eu ia ter que... Pensem que os x fossem tudo 0. E que, se quiserem fazer esse exercício, né, vocês, substituam todos os x por 0 e vejam que ia dar uma simplificação bem pior, tá? Ia ficar bem pior, ia ficar bem maior a expressão. Entenderam, pessoal, esse processo? Sim. Tá. E aí, tá? Então, como eu pedi para vocês, eu vou deixar para vocês fazerem o resto do B. Tentem fazer o do B aí, que aí eu resolvo aqui em aula, tá? Tentem fazer o do B que eu resolvo agora, daqui a pouco. Então, a gente dá uns 15 minutinhos para vocês fazerem. E aí vocês vão ter o A e o B prontos, tá? Aí só vai faltar depois para vocês fazerem o resto e me entregarem, tá? Aí me entreguem, eu vou abrir lá o espaço para vocês me entregarem. E aí fica valendo como laboratório 2. É um circuitinho grande, meio chatinho de fazer, mas, né, como vários não me entregaram o relatório 1, quanto mais relatório eu fizer, melhor para vocês, vai diluindo a nota, mas vai tendo mais notas, né, para ir ganhando também. Com uma coisa que já vai estar quase metade do caminho pronto. Só a parte prática mesmo.
Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o Tinkercad, hoje é o dia também. Na semana que vem, no começo da aula também, se alguém tiver alguma questão aí, quiser trazer, pode até dar prova, né? Se eu puder responder, respondo. Se não der para responder, eu não respondo. Tá? Então, para tu resolver esse circuito, né? Como é um circuito com 7 saídas, precisa fazer 7 mapas de Carnot. É uma coisa muito importante, né? Não confundam ali as entradas em maiúsculo A, B, C, D com segmentos. Então, por acaso que eles têm nomes parecidos. Mas uma coisa é entrada, outra coisa é saída, né? E aí, alguém já terminou? Tá vendo? Terminando aqui, professor. Vou aproveitar esse mesmo mapa. Deixa eu fazer o B. Os X eu vou deixar, porque os X eles ficam sempre no mesmo lugar. Esse aqui era do segmento A. Aí do segmento B. Então, no segmento B, ele vai ser as 4 primeiras linhas é 1, né? 1, 2, 3, 4. Aí aqui vai ser 1 no 4, né? Aí vai ser 0 no 5 e 0 no 6. Então, o 6 tá aqui. E vai ser 1 no 7. E aí 1 no 8 e 1 no 9. É isso aí que deu para vocês? Sim. Sim. Boa. Então vamos lá. Vamos começar a fazer os grupos. Deixa eu ver aqui. Ó, eu posso fazer esse grupo aqui inteiro com este aqui de baixo. Inteiro.
Sim ou não? Posso, não posso? Sim. Sim, sim. Aí eu posso fazer daí, ó, para pegar esse umzinho aqui, ó, eu posso fazer esse aqui. De 4 variáveis. Se vocês acharem que dá para fazer algum maior, aí me falem, daí às vezes eu posso me passar. E eu posso fazer esse outro grupo aqui, ó. E eu acho que é isso aqui, né? Daí, acho que são 3 grupos. Eu fiz um pouquinho diferente, professor, nesse verde aí. Como que tu fez? Eu fiz igual aquele outro de cima ali. Eu peguei a linha AB, as duas últimas AB, e depois peguei só aquela isolada lá em cima. AB negado, negado lá. Mas ficou melhor desse jeito aí que você fez. Não Sempre, tinha necessidade de pegar essa só com X aqui, na verdade, né? tem que sempre ser o maior grupo possível e a menor quantidade. Ó. Esse grupo ele tem 8 variáveis. 8 variáveis não, ele tem 8 casinhas, né, no caso. Então, eu não consegui entender muito bem, mas qual era o tamanho do grupo que tu tinha feito? Era menor, né? Professor, mas o 11 e 10 ali Isso. não dá as 8 variáveis também? De baixo ali. As duas colunas de baixo. Eu fiz igual que ele tá falando. Né? Tu pegar aqui. Isso aí, eu peguei isso aí. Tá. Só que aí depois eu peguei o primeiro lá. Mas aí, ó, se tu faz isso aqui, até tu poderia fazer, mas vai ter que pegar um outro grupo para cá, ó. Não vai ter? Isso. Aí fica ruim, então. Porque daí tu vai ter 1, 2, 3 e 4 grupos, né? Enquanto que do jeito que eu fiz, eu tenho só 3 grupos. É, verdade. Tá? Então, tu sempre tem que ter a menor quantidade de grupos possível e cada grupo ser o maior possível. Tá? Então, tu pode ver que provavelmente isso que tu achou ainda dá para simplificar para a álgebra de Boole. Se tu aplicasse uma álgebra de Boole, tu ainda, tá? O mapa de Carnot perfeito, né? Quando fica perfeito, quando fica feito da forma, ele não dá para simplificar mais depois. Mas é isso aí, é prática enxergando essas coisas. Cadê meu mouse? Perdi meu mouse. Então vamos lá. Ó, esse grupo grande aqui, eu entendi agora o que vocês fizeram, né? Mas aí tu ia aumentar em uma unidade, um grupo a mais. Ó, esse aqui, ele é só o B negado. Opa. Foi exagerado esse negado. Ele é só o B negado. Esse em roxo aqui, ele vai ser CD invertido. C invertido e D invertido, né? C invertido e D invertido. Acreditem que aquilo é um D, tá? E esse aqui vai ser só C e D. E assim eu englobei todos os, né, uns que eu tinha na expressão. Então, a saída do B ela vai ser D invertido mais C vezes D mais C invertido vezes D invertido. Entenderam agora? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tá. Então tá, pessoal. Aí fica aí de tarefa para vocês fazerem o resto. Eu vou abrir lá depois o negócio no Tinkercad. Vocês podem mandar depois a prova. Na semana depois da prova. E tá de boa. Então, aí fica o laboratório 2 de vocês para fazer isso aí. Professor, uma pergunta. O laboratório lá, daí no caso, nós vamos ter que colocar toda a numeração,
Na verdade, aí vai ficar... Cada loja vai ficar uma numeração. Vai botar só um Só uma LED chave. ou várias LED. Não, tu vai botar o display. Só um display. Vai botar o Para display. formar todo o número num display só. Isso. Tá, entendi. Ele tem o displayzinho lá, tá? Só não te esquece de configurar ele, tá? Para cá todo comum, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que é Syndicom. Se tu botar nodo comum, ele vai funcionar ao contrário daí. Tá? Então, pessoal, aqui tem outro exercício, eu só quero... dei uma lida nele, eu só quero... a tradução disso aqui ficou horrorosa. Eu tinha lido ele em inglês, eu gostei dele, aí depois que eu fui ver a tradução, ele tá errado. Tá? Aqui, ó, o que vocês têm que pensar é o seguinte, ó, C e D é a rodovia, ou seja, a rodovia sempre vai ter prioridade, né, sobre a via de acesso. Tá? Então, onde está errado é esse aqui, ó. É aqui que está errado, não é ambas. É que A ou B desocupadas. Tá? Aqui é A ou B. Tá? Que daí, esse número 2 aqui, ele está dizendo que o C e o D têm prioridade, né? Sobre o A e o B, que havia. E aqui seria norte-sul, né? E leste-oeste. A tradução desse livro é muito ruim. Esse livro é excelente, é o livro do Totti. Mas a tradução para português dele, meu Deus. Os caras erram demais. É por isso que eu não confio muito em livro didático traduzido. Porque os caras traduzem, às vezes, nas coxas o negócio. Mas, né, fazer o quê? É o que a gente tem, é o que a gente usa. Tá, dei uma lida. Ó, esse é o tipo de exercício que, né, aí vai a interpretação de vocês, tá? Daí, tentem fazer e achar a tabela verdade. Eu não vou resolver, é só até a tabela verdade. Depois, se vocês quiserem resolver o mapa de Carnot, vocês podem resolver, tá? Para treinar. Mas para mim me interessa mais que vocês consigam chegar na tabela verdade. Aí tentem preencher a partir dessas regrinhas. Tá aí. Tá? Veja se vocês conseguem entender o enunciado do problema, se vocês conseguem... Tá? Se não entenderem alguma coisa, aí vão me falando. Mas aí eu vou deixar como um exercício para vocês preencherem ali o norte, sul e o leste, oeste. E eu vou tirando aí as dúvidas pontuais que aparecerem. Tá? A prova vão ser exercícios parecidos com isso. Vocês vão ter que interpretar e vocês fazerem a tabela verdade.
Então, esse é um circuito de 4 entradas e 2 saídas, né, no caso. Diferente do outro, que era um circuito de 4 entradas e 7 saídas. Estão conseguindo entender? Qualquer dúvida é só chamar aí. Ali no item 5, o LO será verde quando não houver veículo presente, é nenhum veículo em nenhum local. Isso, seria a primeira linha, né, no caso da tabela. Perfeito. Obrigado. E aí, conseguiram preencher? Alguém já terminou? Fazendo aqui. Tranquilo, tranquilo. Quando alguém terminar aí, se manifeste, tá? Aviso.
E aí, alguém terminou? Estão achando difícil? Tá um pouquinho difícil, mas é a questão de entender tudo ali. Bastante Passando informação. para cá, Então tá, não, vamos tranquilo aí que eu vou esperando vocês fazerem. Logo que vocês terminarem, eu passo aí a resposta que eu encontrei, né? E vamos ver se bate, se não bater alguma coisa, a gente discute aí o que você não, ou se alguma informação estiver difícil de entender, pode ser até por questão da tradução. Então, eu acho que vai ficar mais tranquilo. eu acho que eu terminei aqui, professor. Mais alguém terminou, pessoal? Sim. Tá. Então vamos ver o que a gente achou, o que se bate, ó. Eu achei essa resposta aqui, né? Vejam se bate com a de vocês aí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer uma coisa diferente. Rapidinho. Deixa eu copiar isso aqui. Vou botar naquela outra tela que daí a gente consegue comparar o texto. Tá mais fácil. Aí. Tá? A leste-oeste sempre vai estar em mais casos acesa porque ela é a via principal, né? Professor, ali a penúltima e antepenúltima linha eu achei diferente. Por que elas ficaram um ali? Eu também. Aqui, essas duas linhas aqui, Isso. tá? Eu peguei leste-oeste. Será verde quando as duas pistas C e B estiverem ocupadas, quando estiverem ocupadas com ambas A e B desocupadas. O sinal de direção também será verde quando as pistas A e B... Porque ela tem prioridade, né? Aonde que ele diz que se tem dois carros na A e B... Ó, ele também não diz, ele não fica muito claro, né? Essas duas linhas, na realidade. O que eu entendo, tá? Primeiro, vamos fazer o seguinte. Qual é a regra que vocês usaram, então, para achar o oposto do que eu achei? O que eu achei é a segunda linha ali. Essa regra aqui. Porque... Esse aqui é um ou, né? Ó. Sim. É que ali as duas estão ocupadas, né? Aí ela não entraria dentro dessa. E nem dentro da primeira. Tá. Mas entraria dentro de qual? Pois não entraria dentro de nenhuma delas. Tá. Então, isso poderia ficar uma interpretação. A minha interpretação é o seguinte, tá? Como tem carro na avenida principal, na rodovia, e a rodovia tem prioridade, então, mesmo que tenha dois carros parados na via lateral, eles têm que esperar, né, um dos veículos passar pela rodovia. Tá? Então, é dessa forma que eu interpretei. Tá? Mas, né, se tu interpretou de outra forma, mas tu pode ver, nenhum dos dois, né, está muito claro realmente no texto. Muitas vezes os textos ficam assim, né, eles ficam um pouco confusos, tá? Ainda mais se aqui é traduzido. Mas eu pensei dessa forma, tá? Porque tudo do texto leva a crer que
a rodovia leste-oeste, ela tem mais importância, né? Ela é uma prioridade em relação à outra. Então, foi assim que eu interpretei dessa forma, né? Então, mesmo que tenha 2 carros parados na via de acesso, se tem um carro, pelo menos, na via principal, ele tem que passar antes de liberar para os outros 2. Eu não sei se vocês concordam, podemos discordar, né? Isso daí não teria problema. Por isso que é sempre bom tirar. Então, por isso que eu vou botar a prova na segunda-feira, aí vocês vão ler e vocês vão, professor, tem aqui um caso de um exercício que eu não consigo entender, não aparece, a gente pode discutir, entendeu? Tá? Eu não sei se vocês concordam com o que eu falei. Não, analisando dessa forma, como se fosse um trânsito mesmo ali, realmente, mas aqui no texto não deixa claro, né? Não deixa claro. Que poderia ser como A e B também como a principal, né? Em vez de ser o C e D, né? Mas é que ele diz que o A e o B, que o C e o D são principais, é a rodovia. E A e B, ele diz que A e B são vias de acesso. Entendi. Tá? Então, eu interpreto que se tem, mesmo que tenha carros na via de acesso, se tiver pelo menos em uma das faixas da rodovia, tem que deixar passar. Né? Tá. Então é isso, pessoal. Eu acho que até essa discussão é importante, até interessante, porque vocês, né, realmente pensaram em alguma solução. Tá? Poderia ser a solução. Como eu digo, essa solução que vocês encontraram, ela não teria problema, os carros não iam se bater. Então, se vocês, por exemplo, se eu te desse errado e tu viesse me reclamar lá na questão da prova e me argumentasse dessa forma, talvez eu mudasse de ideia da tua nota. Talvez eu não mudasse de ideia do meu conceito sobre, né, o problema, mas de fato, como o problema está mal estruturado, certo? Se tu me argumentasse dessa forma, eu ia, né, facilmente aceitar teus argumentos, tá? A gente não teria nenhum problema em relação a isso. Tá? Muitas vezes, problemas de engenharia, pessoal, existem discussões, né? Então, daqui a pouco, um cara pode discordar. O cara fala, se tem um carro esperando em cada uma das faixas, tem que passar os carros para aliviar ali a via de acesso. Ou talvez a via de acesso é pequena, não pode formar muita fila de carro, enfim, né? Existem várias formas de se pensar esse problema. Mas eu acho essa discussão interessante, porque aí mostra que, né, nem todo problema ele é óbvio. Ou, né, todo problema ele tem que estar muito bem descrito. E esse, no caso, a tradução, tá? O inglês, ele tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu achei essa dúvida interessante, tá? Achei essa discussão boa. Mostra que vocês estão pensando, tá? De forma digital, né? Estão entendendo bem o problema. O importante é na prova não dar errado, não ganhar errado. Não, mas é o que eu te falei, cara. O cara que sabe o que está fazendo, faz consciente, né? Ele vai ter argumento depois para falar comigo. E eu sou a pessoa completamente aberta a argumentos, né? O cara sempre aberto aí a discutir se o problema está mal feito, se o problema... Então, isso não tem problema nenhum. Então, inclusive, vocês vão ficar uma semana, então leiam e tentem fazer essa tabela verdade até quinta-feira da semana que vem, porque daí, se aparecer alguma dúvida de alguma questão, a gente discute em aula. Tá? Professor, tem um caso lá do exercício tal que não está claro. A gente discute. Certo? Certo. Tá? Então tá, pessoal. Logo eu boto essa aula no site, tá? No Moodle, e boto essa aula gravada no YouTube, para vocês assistirem. Se ninguém tem mais dúvida, a gente encerra por aqui. Tranquilo, então? Então tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um abraço. Ok. Boa noite, professor. Obrigado, boa noite. Boa semana. Boa noite aos colegas. Feito, boa noite, Silvio.